carta aos Romanos, Ikola kuna matsalwa o apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava em Roma, apostolo Paulo atsalela kereke ayikoni ro mostrando que nós somos salvos pela graça de Deus. abakomba swa ku hina hishiwa hi tintswalo ta Que Xikwembu. ninguém vai entrar no céu por causa de fazer boas obras. A ku na loyi a nga ta nghena tilweni hi mintirho ya E kahle. que não há justo sobre a terra, Naswona kambe a ku na mululami emisaveni porque todos são pecadores. hikusa hinkwerhu hi vajobi Estão afastados de Deus. kanile na E Xikwembu. estamos perante este capítulo Lani ka tsalwa leri que o apóstolo Paulo apostolo Paulo fala a respeito do Espírito Santo a vulavula mayelana na moya wo kwetsima que guia os filhos de Deus. leyi wu fambisaka vana va Xikwembu. Os filhos de Deus Vana va Xikwembu são guiados va pelo fambisiwa Espírito de Deus. hi moya wa Xikwembu. Por isso no versículo 1 ele diz: Hikwalaho ka u elekeli mas agora kambe hi swona não há mais condenação a ke hi na ku avanyisiwa para os que estão em Cristo Jesus, eka lava nga ka Kreste que Yesu. não andam segundo a carne, Lava va fambi hikwalaho ka mas nyama segundo o Espírito de kambe Deus. va famba hi mayelana na moya Isso mostrando todos aqueles a kombekisa hinkwavo que aceitam o Senhor Jesus lava hi pfumelaka hosi não Yesu estão mais condenados, a va ha já avanyisiwi foram perdoados os seus va pecados. rivaleliwe swidyoho E swavo todo aquele na hinkwavo que lavo não aceitou o Senhor Jesus, a va pfumalanga hosi Yesu ainda que vai à igreja, hambi va nga ya kerekeni ainda que faz as boas obras, hambi va nga endla mintirho ya kahle enquanto não entregou a sua vida a Jesus, loko va nga nyiketanga vutomi byakwe ka Yesu está condenado. yena a Porque avanyisiwile João capítulo 3, hikusa Yohani wa 3 versículo 18, ka 18 a Bíblia diz: bibele ri quem crê em Jesus loyi a tshembaka ka Yesu não é condenado, a nga avanyisiwi mas quem não crê kambe loyi a nga kalaka nga tshembi já está condenado. yena yeloyo a avanyisiwile. Então o apóstolo Paulo, Então o apóstolo ele Paulo repete dizendo: yena a phinda na futhi a se hlaya alguém está em loko Cristo, munhu a ka Kreste não há condenação, a ke hela ku porque avanyisiwa não anda segundo as suas hikusa vontades, a nga fambi hi ku rhandza kwakwe mas a vontade do Espírito de kambe Deus. ku rhandza ka moya wa Xikwembu. Amém. Amen. Os filhos de Deus Vana va Xikwembu são guiados pelo Espírito de va Deus. fambisiwa hi moya wa Xikwembu. No versículo 5, Lani ka 5 a Bíblia diz: bibele ri pois os que são segundo a carne kambe lavo va fambaka ku kota nyama inclinam-se para as coisas da carne, voni va tsakisa a nyama yavo mas os que são segundo o Espírito kambe lava fambaka hi moya para as coisas do Espírito. eka swilo swa moya. Encontramos duas pessoas, Hi kuma vanhu vambirhi dois grupos de pessoas. mitlawa mimbirhi ya vanhu. Paulo diz: Paulo a os que estão segundo a lava carne, va fambaka ku kota nyama os que vivem segundo as suas vontades, lava va hanyaka ku tsakisa ku rhandza ka estão vona inclinados para as coisas da vontade deles. vona va famba hikwalaho ka ku rhandza ka vona. Os que vivem segundo as suas vontades lava va endlaka ku rhandza ka vona vivem nas suas práticas. va hanya ka mikhuva E yavo. por isso a Bíblia diz: Hikwalaho bibele os ri que são segundo a carne va famba hikwalaho ka nyama andam segundo a carne, va famba hikwalaho ka nyama mas os que são segundo o Espírito kambe lavo va fambaka hi kota moya vivem de acordo com o Espírito. va hanya ku kota moya. Amém. Amen. Nós encontramos aqui Hina ha kuma que todas aquelas pessoas hinkwavo vanhu que lava vivem a sua vontade, va hanyaka ku rhandza a pessoa vive a praticar os seus pecados, va hanya na va endla swidyoho porque a sua vida hikusa vutomi é para o mal, byi va bya ku biha inclina-se para o mal byona byi khisameliwa e eku não para a vontade de Deus. la ku nga ri ku rhandza ka Os que Xikwembu. são inclinados para o mal, Loko byi khisameliwa eku biheni toda a vida é cometer pecado, hinkwabyo vutomi i ku endla swidyoho toda a vida é falar mal de outras pessoas, hinkwabyo vutomi i ku vulavula kahle hi vanhu van'wana toda a vida é pensar em pecar. hinkwabyo vutomi i ku ehleketa ku dyoha E segundo o Espírito, hi mayelana na moya são inclinados nas segundas coisas do voni Espírito. va khisameliwa hikuva ku va khisamela emoyeni. A pessoa tem vontade de orar mais, Munhu a ni ku rhandza ku khongela na para futhi conhecer mais Deus. a tiva na futhi A Xikwembu. pessoa tem vontade de ir à igreja, Munhu a ni ku vilela ku ya para kerekeni ouvir a palavra de Deus. para a twa rito ra A Xikwembu. pessoa tem vontade de se sacrificar, Munhu a ni ku vilela na ku tinyiketa oração e jejum. eka ku khongela na ku A pessoa titsona. tem vontade de ler a palavra de Munhu a ni Deus. ku ni ku vilela ku dyondza rito ra A pessoa Xikwembu. tem vontade de cantar para Munhu Deus, a ni ku vilela ku yimbelela porque
que são guiados pelo Espírito de Deus. hikusa a fambisiwa hi moya wa Porque Xikwembu, o Espírito Santo hikusa moya wa não kwetsima vai te levar a wu nga tlula ku para teka enfeitiçar. para u ya u lo O yena. Espírito Santo Moya wa não kwetsima vai te a wu levar nga te ku teka para ir matar. u ya wa O dlaya. Espírito Santo Moya wa não kwetsima vai te levar para ir mentir, para u ya wa hema, roubar, para u ya wa yiva, insultar, para u rhuketela, odiar as pessoas, unyanya vanhu. falar mal das pessoas. O Espírito Santo Moya wa não kwetsima vai te levar para isso. a wu nga te na ku teka Ele para vai te leswi. levar para te encher de Deus, para u ku teka de hi estar Xikwembu, perto de Deus e entrar no reino de u Deus. nghena eku fumeni ka Xikwembu. Amém. Amen. Esse é o Espírito de Deus. Wolowo i moya wa Xikwembu. No versículo 6, Lani ka 6 a Bíblia diz: bibele ri leyi, porque a inclinação da carne é morte, kisamela swa nyama i rifu, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. kambe ku kisamela swa moya i vutomi na Aqui kurhula. nós encontramos a finalidade de cada um, Hina hi kuma a makumu ya swilo a hinkwaswo, finalidade de cada grupo. a makumu ya ntlawa hi mitlawa hinkwayo. Porque a inclinação da carne é morte. Hikusa ku kisamela swa nyama i rifu, Todas aquelas pessoas vanhu hinkwavo que lava vivem na prática do va pecado, hanyaka ku endla a mikhuva, finalidade é morrer. vugamu i rifu. A morte que Deus refere aqui A rifu leri Yesu a ri é hlakala separação espiritual i ku hlukana na moya e é separação eterna. ni ku hlukana hi laha ku nga heriki. A separação espiritual Ku hlukana na ha moya é conhecida como morte espiritual. i ku tiviwa ku kota rifu Em que emoyeni. enquanto você vai à igreja, Loko a hanya kona a nkerekweni, sua alma, moya wa o wena, seu espírito moya wa hina ra wena não fala com Deus. a ri vulavuli na Porque Xikwembu. estás morto espiritual Hikusa u file moyeni por causa dos seus pecados. hikwalaho ka swidyoho A swa outra morte rifu é rin'wana a separação eterna, hi ku hlukana hi laha ku nga heriki, chamado o inferno. laha ku vitaniwaka eka Que tihelo. Deus diz a Adão e Eva: Lani Xikwembu xi nga byela Adamu não na Eva, comer deste fruto. u nga dyi mihandzu Se leyi, comer, vai morrer. loko u dlaya mihandzu Serás tala separado u comigo. ta hlukana na E mina. a separação Hi eterna ku hlukana laha ku nga é heriki feito num local chamado inferno. ku endliwa ndhawu ku vitaniwaka Que a tihelo. Bíblia diz: Bibele ri vula é um lugar de fogo que não se apaga. i ndhawu ya ndzilo wa ku a wu timeki. Tem bichos que namoram no inferno. Ku na swilo swa ku a fifi ku hala É um tiheleni. lugar de escuridão. I ndhawu ya ku ya riphungu, É um lugar quando alguém entra não sai. i ndhawu ya ku loko munhu a nghena a nga ha humi. Não há alegria no A inferno. ku na ku tsakisa É um etiheleni. lugar de choro para todo I sempre. ndhawu ya ku ya xirilu hi laha ku nga heriki. Por isso Deus diz: Hikwalaho Yesu a hlaya aquele que vive nas suas práticas do pecado, a hanyaka hi ku endla ku rhandza ka swidyoho a swakwe, verdade é morrer, a vugamu i ser kufa, lançado no inferno, a cukumesiwa ekheleni ra no fogo que não se apaga. ka ndzilo wa ku a wu timeki. Amém. Amen. Deus é severo. Xikwembu xi lulamile. Deus não brinca com aquele que vive no pecado. Yesu a nga tlangi na loyi a hanyaka eka Por isso swidyoho. Deus disse: Hikwalaho Yesu a hlaya vivam se afastando do pecado hanyani na mihlukana na swidyoho. e siga a paz com todas as pessoas mi famba na kurhula ni eka vanhu para hinkwavo. ver Deus. Isso está escrito em Hebreus 12, Leswi 14, tsariweke ka Vaheberi 12 que diz: seguir a paz com todos va ku rhwana na kurhula na hinkwavo e a santificação, na ku ti basisa, sem a qual ninguém verá Deus. na ku nga ri tano a nga kona nga ta vona Xikwembu. Amém. Amen. Outra finalidade, Vumakumu hinkwawo diz, man'wana mas a inclinação do Espírito ri le ka mina a ku khisamela swa é moya vida e paz. i vutomi na kurhula. Mas se você vive a praticar as vontades de Deus, Loko wena u hanya na u endla ku rhandza ka Xikwembu, na oração, no amor à palavra de Deus, na ku khongela na ku rhandza rito ra Xikwembu, a sua finalidade makumu ya wena é vida i eterna vutomi byi nga e heriki paz eterna. na kurhula ku nga Só que heriki. essa vida eterna Kambe vutomi lebyi nga é heriki gozado no reino de Deus, byona byi hanyiwa emfungwini wa matiko chamado o paraíso, ku vitaniwaka onde o Senhor Jesus lani ka ku hosi foi Yesu preparar lugar. a ya lulamisa A ndhawu qualquer dia, para siku rin'wana Ele vai voltar yena a ta para tlhela levar somente o que são deles. para a teka ntsena lava i nga va vona Todos yena. nós seremos levados Hinkwerhu hi ta tekiwa para reinar com Cristo no céu. para hi ya fuma na Yesu Mas ematikweni. para aquele que vive de acordo à vontade de Deus, Kambe eka loyi ntsena a hanyaka ku rhandza a ku tsakisa Xikwembu,
Xikwembu. Amém. Amém. E versículo 7 diz: La ni ka 7 ili. porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Kambe a ku tikhisamela fa nyama i ku lala mahlweni ka Xikwembu. Pois não é sujeita à lei de Deus. Kambe a swi fambelani na nawu wa Xikwembu. Nem verdade o pode ser. Nambi ntsena na ku nga ri swa le tilweni. Se você vive nas suas práticas, Wena u endla ku rhandza ka você wena. cria inimizade com Deus. Wena u endla ku lala na Xikwembu. As suas obras Mintirho ya wena separa você e ya ku Deus. hlukanisa na Xikwembu. Deus, quando te vê, Loko Xikwembu xi não ku vona, gosta de você. a swi tsakeli, a Porque swi tsakela praticas wena. o pecado. Hikusa u endla Vira swidyoho. inimigo de Deus. Wena u va munhu lwisana Por na isso mesmo Xikwembu. Satanás Hikwalaho Satana foi expulso no céu. a hlongoliwile tilweni. Porque pecou contra Deus. Hikusa a jogwile E ele não terá mais perdão. na ku ri yena a nga havi na ku rivaleleni. Porque pecou contra Deus. Hikusa a No jogwile. versículo 8 Lani ka 8 diz: hi leyi. e os que estão na carne Kambe lava nga ka nyama não podem agradar a Deus. va nga ka va nga tsakisi Xikwembu. Amém. Amen. Se você vive na prática do Loko pecado, wena u hanya na u endla swidyoho. irmão, minha irmã, Makwerhu Minha na mãe. mama ainda que faz as boas obras, nambi u nga endla mintirho mas ya kahle. quando vive na carne, Kambe loko wa hanya nyameni vou te explicar. ni ta ku Viver na carne u hanya é nyameni viver no pecado. i ku hanya ka swidyoho. Gálatas capítulo 5, Ka Galatiya 5 verso 9 a 21. ka 9 ku ya fika Já 21. vem pecados que as pessoas vivem na carne. I hlama swidyoho leswi swi endlaka munhu Porque a Bíblia diz: Bibele ri leyi porque as obras da carne são hikusa mihandzu ya nyama hi leyi prostituição, ku vava mentira, ku hemba ódio, ku nyenya fofoca, ku vulavula feitiço, vuloyi curanderismo ku e tinyanga entre outros. na hi swin'wana E depois diz no fim: os que praticam tais pecados lava va endlaka swidyoho não entrarão no reino de va Deus. nga ka va nga ngheni mfumo E aqui a Bíblia diz: lani Bibele ri todos que vivem nas práticas do pecado não podem agradar a Deus. Ainda que seja pastor, nambi a nga va mufundhisi ainda que seja pessoa que ora, nambi a nga va munhu ainda que seja pessoa como eu, nambi a nga va munhu ku mas fana se mina. vive na prática do pecado, loko a hanya eka swidyoho não agrada a Deus. a nga tsakisi Xikwembu. Amém. Por isso mesmo, Hikokwalaho Deus trouxe Jesus, Yesu a que tinha que sofrer na cruz por nós, derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados, porque não agradávamos a Deus. No versículo 9, o último diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Amém. Nós que estamos aqui, que temos o Senhor Jesus, não estamos na carne, estamos no Espírito. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Vivemos obedecendo a Deus. Depois diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Depois diz: mas se alguém não tem o Espírito de Deus, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse daí não é dele. Preste atenção. Diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Deus. Irmãos, são muitos espíritos. Tem espírito de ódio, que queria você odiar alguém. Tem espírito de feitiçaria. A vida das pessoas odeia as pessoas. A vida dele de voar em cima. Enquanto você dorme, os outros voam em cima. Essa obra é espírito de magia. É espírito de feitiçaria. É espírito de fofoca. Que a vida fala mal dos outros. Viste aquela mãe ali, usou chinelo como na arca de Noé. Viste aquela mãe ali, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Veja aquele irmão, não veja boa coisa. Aquilo é assado e tocosado. Foi cozido sem óleo. A vida é falar dos outros. Esse é o tipo de espírito que a pessoa tem. Tem espírito de curanderismo. Tem espírito de adivinha. Irmãos, são muitos espíritos. Por isso é que Jesus disse: se alguém não tem o Espírito de Cristo, se não tem meu Espírito, então essa pessoa não é de Deus. Se minha irmã não tem o Espírito de
de Cristo, Wena makwenu ngena moyo wa não Xikwembu. és de Deus. Wena awula wa Se eu não Xikwembu. dou o Espírito de Cristo, Ngena moya wa não Kreste. sou de Deus. Anzi wa Xikwembu. Então, no dia de hoje, Então, siku la nyamuka. somos aconselhados a buscarmos o Espírito de Deus. Ikhomela moya wa Xikwembu. Amém. Amen. Somos ordenados a buscar o Espírito de Deus. A byeliwa leswaku hi vitana moya wa Xikwembu. Os espíritos satânicos Mimoya ya vulala destruem famílias, yi hohlota mindyangu, destruem empregos, yi hohlota mintirho, destruem o bairro inteiro, yi hohlota muganga hinkwawo, destruem igrejas, yi hohlota tikereke, destruem tudo yi hohlota hinkwaswo. para criar problemas e inimizade. Va nga timhaka na Existe o munhu. espírito de Satanás Ku na mimoya ya Satani que a vida destrui as igrejas. ya ku vutomi. Existe o espírito de Satanás, Ku na mimoya ya a vida Satani destrui sua família, sua casa. yi hanya ntsena na ku hohlotiwa a ndyangu. Nós, no dia de hoje, Hi nge somos desafiados hina